previsto na lei? Autorização judicial. Autorização judicial é o único requisito previsto na lei. Tudo bem? Tranquilo? Eu sei que você pode estar se perguntando coisas que todo mundo se pergunta nessa situação, mas que não há resposta. E se o policial infiltrado cometeu um crime? O que acontece com ele? Nós já cansamos de ver isto no cinema, ou mesmo em séries de TV, 24 horas, sei lá o quê. O Jack Bauer chega lá, acho que é na segunda ou na terceira temporada, ele está infiltrado e precisa matar alguém. Ele vai responder por este homicídio? Veja, a doutrina brasileira não responde a esta pergunta. E graças a Deus a jurisprudência também não. O que significa que esse tipo de situação limite ainda não ocorreu. Mas eu quero que guardem essa ideia, tá? É possível a infiltração dos agentes de inteligência, desde que haja autorização judicial, e este é o único requisito. Tudo bem? Ok? Vamos continuar? Sabe o que mais que eu gostaria que soubesse? A lei diz sobre a identificação criminal. O que é identificação criminal? É aquilo que em termos técnicos se chama legitimação. Identificação criminal ou legitimação. Sabe o que é, na língua popular? Tocar piano. É colocar o seu dedinho numa almofada cheia de tinta nojenta e botar lá na ficha policial. O que eu quero que saibam aqui? Que a lei diz que, ainda que a pessoa apresente um documento, ou seja, ainda que ela seja civilmente identificada, se se tratar de infração envolvendo criminalidade organizada, nesta hipótese, a identificação criminal é obrigatória. Obrigatória. Só que sabe de uma coisa? Eu quero que você preste atenção, porque poucos professores te dizem o que eu vou te dizer agora. Isso você só tem aqui conosco. Preste atenção. Sabe o que o STJ diz sobre isso? O STJ diz o seguinte, que a lei da identificação criminal, porque existe uma lei. A lei da identificação criminal revogou este dispositivo do crime organizado. Preste atenção. A lei do crime organizado foi revogada. Por quem? Pela lei da identificação criminal. Agora, posso contar uma coisa só para você? Na lei da identificação criminal, não está previsto que se o sujeito estiver envolvido com crime organizado, haverá identificação criminal. Como é que é, Madeira? Olha só. A lei do crime organizado prevê a identificação criminal. Depois veio uma outra lei, que o STJ diz que revogou essa parte da lei do crime organizado. Só que esta nova lei não prevê a possibilidade de identificação criminal quando for crime organizado. Olha que curioso. São coisas do processo legislativo. Senhores, nós vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco. Lembrando que o nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Aguardamos suas sugestões, o seu e-mail, para ajudar naquilo que for possível. Vamos agora ao segundo bloco. Pergunte ao professor. Até já. Muito bem. Voltamos agora com o nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Neste bloco, responderemos perguntas de candidatos de todo o país. E eu gostaria que os senhores prestassem atenção, porque essas dúvidas nos permitem reforçar conceitos que já foram aprendidos e permitem aprofundar também aquilo que já foi falado. E os senhores também, que estão aí em casa, podem conversar conosco. Mandem o seu e-mail para provafinal@lfg.com.br. Vamos agora à nossa primeira pergunta na tela. Professor, qual o conceito de crime organizado?
Vejam só, esta pergunta sobre o conceito de crime organizado é um dos temas que mais preocupam os candidatos e os estudiosos. Conversamos um pouco sobre ela no primeiro bloco, mas vamos reforçá-la agora. O que eu quero que entendam aqui. Quero que entendam um aspecto muito importante. Muito importante. A lei do crime organizado não define o que é crime organizado. Não. A lei do crime organizado usa 3 conceitos: quadrilha ou bando, organização criminosa e associação criminosa. Isso não nos interessa. Para fins de prova, nos interessa o quê? Saber qual é o conceito utilizado pela lei e saber também qual é o conceito utilizado pela jurisprudência. Vejam, a jurisprudência, o STJ, porque o Supremo ainda não se manifestou, o STJ diz: o conceito de crime organizado está previsto na Convenção de Palermo. Convenção de Palermo que regulamenta o crime organizado transnacional. Anotem bem. Vejam, se lhes perguntarem, há diploma legislativo prevendo o conceito de crime organizado? Qual é a resposta? Sim, sim, de acordo com o STJ. O que o STJ diz? A Convenção de Palermo. Convenção sobre o crime organizado transnacional. E notem, o Brasil adotou esta convenção. Por isso que é importante os senhores saberem isso. Tudo bem? Tranquilo? E vejam, a lei do crime organizado não prevê crime e pena. Não prevê conduta e pena. Não. A lei do crime organizado prevê meios de investigação e uma ou outra disposição mais gravosa. Vamos entender isso? Veja, tudo aquilo que diz o crime organizado, que diz respeito ao crime organizado, por exemplo, tem um dispositivo da lei do crime organizado que diz assim: o réu, condenado por crimes previstos nesta lei, não poderá apelar em liberdade. O réu, condenado por crimes previstos nesta lei, não poderá apelar em liberdade. Só que espera um pouquinho. A lei prevê crime? A lei prevê algum crime? Não, né? E aí? Como é que eu faço? A lei diz uma coisa que ela não prevê. Sabe como a doutrina resolve? A doutrina resolve assim, ó. Atenção. Esta disposição refere-se ao crime de quadrilha ou bando. Esta disposição refere-se ao crime de quadrilha ou bando. Tudo bem? Tranquilo? E vejam, esta disposição que eu acabei de explicar da lei do crime organizado, ela foi tacitamente revogada pelas reformas do processo penal do 2º semestre de 2008. Sim, 2º semestre de 2008. Veja, essas reformas processuais do 2º semestre de 2008, o que elas fizeram com a apelação em liberdade ou prisão? Elas mudaram tudo. Agora, o réu que responda solto ao processo, para ser preso na sentença, o juiz tem que motivar. Motivar baseado em quê? Motivar baseado nos fundamentos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ou seja, fundamentar com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Isso para qualquer crime, tá? Guarda essa ideia. Para qualquer crime. Para recorrer, melhor dizendo, para o juiz prender o réu que estava solto, o juiz tem que motivar. E motivar com fundamento em quê? 312,
313 do Código de Processo